Se eu te disser que Erased nunca foi realmente sobre viagem no tempo, você acreditaria? Mesmo 10 anos depois, a obra continua sendo um dos melhores animes de suspense. Só que a maioria das pessoas viu isso com uma visão errada. O que realmente segura essa história e o que faz ela envelhecer tão bem são os próprios personagens. A habilidade de voltar no tempo é só uma ferramenta, porque por trás dessa parte de ficção científica é o motivo dessa história continuar perfeita até hoje. A maioria das pessoas vai assistir Erased esperando mais um anime de viagem no tempo, talvez com um pouco mais de expectativa, que poderia ser o normal por já ter visto alguém falando sobre, e de certa forma faz sentido. Tem o revival, tem o salto de 18 anos pro passado, tem o protagonista adulto preso no corpo de uma criança, mas se você prestar atenção, a obra quase que não se importa de explicar como isso funciona, pelo menos na parte do anime. No mangá ele já explica mais. Satoru Fujinuma é o protagonista dessa obra. Ele é um homem de 29 anos que tem uma habilidade chamada Revival. Sempre que alguma tragédia está prestes a acontecer perto dele, ele volta alguns minutos no tempo e tenta impedir aquilo antes que aconteça. Só que depois que a própria mãe é assassinada e ele acaba sendo acusado pelo crime, o Revival faz algo completamente diferente. Em vez de voltar a alguns minutos, ele acaba voltando 18 anos. De repente ele acorda novamente na quinta série, com a mente de um adulto dentro do corpo de uma criança, mas ele tem uma certa mudança de comportamento. Ele adulto e ele criança atuam de maneiras diferentes em certos momentos. Bem, é aí que ele percebe que a morte da mãe dele está ligada a uma sequência de assassinatos de crianças que aconteceu durante a infância dele. A principal vítima é Kaio Hinazuki, uma colega de classe dele que sofre abusos pela mãe dentro de casa e vive isolada. Então a missão do Satoru passa a ser impedir esses crimes antes que aconteçam. No meio disso tudo ele descobre também quem é um assassino e ao mesmo tempo muda o futuro que traumatizou ele. Porque ele se culpava por não ter salvo a Kaio antes, sendo que tinha essa chance quando ele viu ela sozinha no dia que desapareceu. Pra dar algum exemplo aqui, diferente de Steins Gate, que vive de paradoxos, regras científicas demais, linhas do tempo diferentes e coisas bem específicas, nele o como é quase tão importante quanto o porquê. Por que tal coisa acontece, o porquê de tal coisa mudar. Isso faz quem assiste precisar entender as consequências que cada mudança no passado vai causar. Existe muito mais riscos de mudar o passado e as decisões dos personagens podem ter muitas consequências ruins. E Erased não perde tempo com isso. Ele é muito mais direto e não dá muitas explicações do porquê a viagem no tempo acontece. Nós sabemos que o Satoru não controla isso, mas o como fica mais nas entrelinhas. Ele acontece para ajudar e a história continua. Para dar outro exemplo, ReZero. Eu gosto bastante dessa obra. Ele gira também em torno de viagem no tempo, mas ali o foco está nos loops e nas mortes do Subaru que ele sofre. Também no peso psicológico que ele tem por recomeçar diversas vezes. Isso faz com que a habilidade de voltar no tempo seja o ponto central da história. Já em Erased, vamos dizer que o Revival não tem esse protagonismo no anime. Ele existe para dar ao Satoru uma segunda chance e pronto. O que realmente importa é o que ele faz com essa chance, e não as regras do poder em si. Eu até vi uma frase que resume bem o que eu tô falando. Erased não quer que você se pergunte como o tempo funciona, ele quer que você se pergunte por que ele está sendo usado. Então os erros do passado do Satoru servem para que, com essa segunda chance, ele conserte tudo o que deu errado. Tanto os próprios erros quanto das pessoas ao redor. O Revival só coloca o Satoru de volta naquele momento. O verdadeiro ponto da história, o conflito dela, está nas pessoas que ele tenta salvar e nas mudanças que isso causa nele. Por isso que a resposta está nos personagens, começando pelo Satoru. Ele foge até que bastante do herói comum, lembrando que um dos sonhos infantis dele era ser um herói, e de certa forma ele é. Satoru conseguiu impedir 4 assassinatos depois que voltou no tempo, sendo o da Kaia e de 2 outras crianças, e também a da sua mãe. Ele não é um adulto que está buscando algum tipo de reconhecimento ou tem algum problema com isso. Satoru é só um homem de 29 anos que se sente um fracasso. Ele trabalha, na verdade trabalhou entregando pizza, enquanto tentava se tornar um mangaka e ver suas histórias serem rejeitadas por falta de profundidade nelas. Então o que acaba movendo ele servindo de motivação é mais um sentimento de arrependimento. Ele sente culpa desde a infância e nunca conseguiu resolver isso até os acontecimentos do anime. Assim, mesmo que a obra falhe de salvar os outros, o anime em si mostra o Satoru se salvando depois de salvar os outros, ou seja, enfrentar o que ele tinha medo, que era o seu próprio passado e a si mesmo. Satoru admite até mesmo no começo do anime que tem medo de entrar no próprio coração para se entender. Da mesma forma que sente medo de colocar isso para fora para outros verem, já que por muito tempo ele viveu fingindo só para ser aceito pelos outros. Então a viagem no passado que ele tem também é uma quebra que ele precisou fazer para superar isso e se conectar de verdade. É aí que a Kaio entra para ser importante para ele.
Eu diria toda a trajetória do anime, mas ela também. A Akai não era para ser um par romântico igual a obra pareceu mostrar no anime. Isso serviu só para enganar mesmo. Mas todo mundo se apega a ela porque ela é muito facilmente ferida por ser vulnerável por causa dos abusos que sofreu. A Akai era no começo bem distante e que sempre se afastava das pessoas de propósito. Acaba que pra ela, ser tratada bem é estranho. Igual ela chorou em uma cena quando pôde comer um café da manhã na casa do Satoru. O arco dela funciona porque ela quer viver, e o esforço do protagonista no final deu certo depois de um erro. Mas a obra não para nos dois. Apesar dela ser a principal que causa mais mudanças, outros personagens são tão importantes quanto. A mãe do Satoru, a Sachiko, foi o motivo do próprio Satoru conseguir fazer tanta coisa por servir de apoio pra ele. Os dois, aliás, são bem inteligentes, chegando até a ser uma piada do Satoru por sua mãe ser até mesmo mais observadora do que ele. Ela também representa o que o Satoru precisava aprender, que é acreditar em outra pessoa sem ela ter uma prova pra isso o tempo todo, já que ela nunca exigiu que o seu filho contasse tudo pra ela, mesmo quando ele decidia fazer algo estranho. Isso também acaba se ligando a outra personagem, a Airi. Na linha temporal original, ela é a única que acreditou no Satoru quando a mãe dele morreu, porque a pessoa que ligou pra polícia achou que foi ele quem matou a própria mãe. Então, mesmo com tudo indo contra ele, a Airi acabou ainda acreditando nele. Aliás, é ela quem é o interesse romântico que a obra quer entregar. No mangá, a Airi acaba sendo mais importante ainda, porque ela tem mais destaque, sendo o motivo principal que faz o Satoru recuperar suas memórias após o coma que ele teve. No mangá também tem um revival a mais que o anime ignorou. Na verdade, ele ignorou muitos. Tem até que bastante revivals que só não existe mesmo. Bem, no caso, uma cena onde o Satoru e a Airi salvam uma criança em um prédio abandonado. Essa parte acaba por explicar mais, e melhor também, o poder do Satoru, e também cria um vínculo melhor entre os dois logo no início. O vilão também segue a lógica de ser bem desenvolvido no mangá mais do que no anime. Lembrando que o único que tem poder nesse mundo é o Satoru. Então o vilão não tem nada de sobrenatural, além de ser inteligente e bem preparado. Como ele é um professor, ele aproveita a confiança que as crianças têm nele para observar o que fazem e identificar quem está mais vulnerável e manipular tudo. O mais interessante sobre ele é que ele não mata por impulso. Existe toda uma filosofia distorcida por trás das ações dele. O Yashiro acredita que as pessoas vivem presas a um fio na cabeça delas e enxerga os assassinatos quase como uma forma de testar ou completar esse vazio que ele acredita existir. É uma motivação completamente doentia, mas que torna o personagem muito mais marcante do que um simples serial killer. E essa dinâmica funciona ainda melhor porque ele e o Satoru acabam se tornando opostos perfeitos. Os dois são bem observadores, pensam mais que o normal e passam boa parte da história tentando prever o que o outro vai fazer. A diferença é que o Satoru não tinha ideia de quem era o assassino, enquanto o professor ele descobre quem era o Satoru e que era ele quem estava atrapalhando os seus planos de alguma forma. Uma das coisas que eu não gosto só um pouco é a mudança do mangá pro anime. Não atrapalha em muita coisa, mas é legal e também ruim essas diferenças. Uma das coisas que eu gosto mais no mangá, inclusive, é que ele aprofunda muito melhor os personagens, principalmente o Yashiro. O anime ele foca mais nessa filosofia do fio da aranha que eu falei, enquanto o mangá mostra um pouco mais da infância dele e explica de onde surgiu essa psicopatia. Não serve para justificar o que ele fez, mas deixa o personagem mais complexo. No fim, o Yashiro continua sendo um dos bons vilões para essa obra, justamente porque ele nunca enxergou o Satoru apenas como alguém que tinha que ser eliminado. O Yashiro criou uma obsessão por ele, por isso o manteve vivo. Depois que o Satoru entra em coma, ele próprio admite que perdeu a vontade de matar e criou uma outra identidade enquanto esperava o Satoru acordar. É uma obsessão completamente doentia e que torna o confronto entre os dois muito mais psicológico do que físico. Então, assim, o anime ele acerta muito em cheio em toda a parte emocional e na direção que ele tem, mas em compensação, o ritmo foi acelerado. Encaixar 44 capítulos em só 2 episódios exigiu algumas coisas cortadas que mudaram principalmente o final, porque o acidente, entre aspas, que coloca o Satoru em coma acontece no capítulo 31, e isso acaba deixando 18 capítulos inteiros para criar e mudar todo o ambiente necessário pro final da história. E é bom saber que a leitura é meio demorada, porque no anime, toda essa coisa foi resolvida em 2 episódios, o que foi corrido e perde metade da tensão que o material original constrói. O passado do vilão também foi cortado em algumas partes. No anime, a motivação dele parece mais rasa se comparada ao mangá, que tem um capítulo inteiro mostrando a infância e a influência do irmão dele. E o confronto final no anime, no telhado com colchão inflável, fica meio ingênuo. No mangá realmente foi bem mais pensado, com iscas, mais planos que explicaram e mais tensão que o anime simplesmente não conseguiu reproduzir.
acontecer, além de não acontecer no telhado do hospital, e sim em um acampamento que depois passa para uma ponte em chamas com muito mais conversa e muito dois amigos e até a mãe do Satoru se envolvendo em todo esse plano. Mesmo assim, ainda tem um porquê dessa obra continuar sendo chamada de obra-prima mesmo 10 anos depois. Isso é porque os temas que ele usa são temas universais e que servem em qualquer época, sendo o sentimento de culpa, a redenção, o abuso e a dificuldade de se conectar de verdade. Qualquer pessoa em qualquer momento consegue se enxergar em uma parte dessa história e a produção ajuda. Toda a direção do anime envelheceu bem. Se falasse que o anime de 2020, por exemplo, eu acho que até dá pra acreditar. A direção e a animação acertou em muito, ao ponto que nem parece ter defeitos. Ele sim tem seus problemas, ainda mais da adaptação, só que mesmo com essas falhas, eu não tive a sensação de que ficou ruim ou coisa assim. Porque quando você chega até certo ponto da história, você já não está mais assistindo só para descobrir quem é o assassino. Porque talvez você até tenha descoberto cedo, porque tinha bastante pista para isso. E os doces no carro do professor deixam mais do que óbvio. Então você acaba querendo saber se o Satoru vai conseguir salvar aquelas pessoas e finalmente conseguir fazer alguma coisa diferente daquilo que ele não fez quando criança. Esse é o principal ponto de voltar no tempo. Ele precisava salvar a si mesmo mais do que os outros. O Satoru ele volta ao passado para salvar a Kaio. Depois percebe que precisava salvar outras pessoas e finalmente percebe que também está tentando salvar a si mesmo. Mesmo que essa segunda chance tenha obrigado a ele a encarar tudo aquilo. Por isso que quando o Satoru consegue seguir sua história verdadeira depois de enfrentar tudo isso, nenhum revival aconteceu depois. Porque pensa na diferença entre o Satoru do começo e o Satoru que chega até o final. No começo ele é praticamente apenas um espectador da própria vida, ele trabalha, tenta fazer seus mangás, observa as pessoas ao redor e continua sua vida sem realmente conseguir se conectar com ninguém. Ele tem pessoas ao redor, mas parece estar sempre um pouco distante delas, igual a Kaio no começo. Mas quando ele volta para o passado, isso começa a mudar. No caso, começa a confiar nas pessoas, começa a se importar de verdade com a Kaio e com os outros, aceita ajuda, toma decisões e, principalmente, para de só observar as coisas acontecerem. E é justamente por isso que eu acho interessante ele não precisar mais do revival depois, porque se ele continuasse voltando no tempo depois de conseguir mudar tudo, talvez a própria mensagem da história perdesse um pouco de sentido. Ele já teve a segunda chance e também a terceira que precisava, e agora ele só precisa viver com as escolhas que ele fez. E isso pode parecer uma coisa pequena perto de tudo que aconteceu, mas não é, porque ele começou a história justamente tentando fazer isso, e sendo rejeitado por não conseguir colocar seu próprio coração nas próprias histórias. Então no final ele consegue seguir esse caminho. E embora esse maior revival que ele sofreu tenha, entre aspas, custado a ele 15 anos de vida por causa do coma, ele aceita ter sido apagado da cidade por esse período, porque esse sacrifício dele permitiu que Kaio e os outros vivessem suas próprias vidas. A história então verdadeira dele termina com ele e a Airi se reencontrando sem ela saber quem ele era, pelo menos dando a entender que nesse final, e a partir dele, eles vão se aproximar de novo. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.